queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Bem, primeiro momento eu vou baixar aqui, diminuir a minha tela, né? Para que vocês possam ver as figuras, tá ok? Que ainda virão. Queridos, vamos lá então. Relembrando um pouquinho do que aconteceu, né, do que a gente viu nas aulas passadas, e a gente falou sobre matéria. O que é matéria? É tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço, né? Então, eu sou matéria, constituída de matéria, você, essa mesa, computador, celular, enfim, tudo é constituído, é formado por matéria. E a gente viu que a matéria, ela pode, né, ter origem aí de alguns componentes, como substância e misturas, né? Então, as substâncias são aquelas que têm propriedades definidas, que não são alteradas nem por pressão, nem por temperatura. Já as misturas, elas já podem sim ser alteradas. E nós também trabalhamos, né, além dos conceitos de cada uma, nós também trabalhamos aí algumas variações. Por exemplo, as misturas, elas podem ser classificadas em homogêneas e heterogêneas, né? Vocês lembram disso? E aí a gente vem para essa figura, vou diminuir mais ainda, tá? Essa figura que tá agora na tela de vocês. Então, vamos relembrar quem é homogênea, quem é heterogênea. Homogênea é aquela que tem uma fase, homo, é tudo igual, né? Ou seja, a olho nu, sem nenhum tipo de aparelho, né? Aqui visualmente eu consigo ver no copo 1 apenas uma fase. Logo, então, ela vai ser chamada de homogênea. Posso chamar essa mistura homogênea, né? Esse composto todo aí, posso também chamá-lo de solução, porque ele tem apenas uma fase. Já no copo 2, que você está vendo bem ao lado, é diferente. Eu consigo ver a olho nu dois componentes, né? Óleo é água. O primeiro eu tenho óleo, água e álcool comercial, tá ok? Então, essa mistura homogênea de água e álcool comercial, a gente só consegue ver uma fase. O óleo e a água, não. A gente vê aí dois componentes. Então, eu tenho uma mistura heterogênea. E para explicar aí, né, por que tem homogênea e heterogênea, a gente tem dois grandes fatores. Primeiro é a solubilidade, né? O que é a solubilidade? É essa capacidade, essa propriedade que algumas substâncias têm de se dissolverem em outras substâncias. Em geral, a água, porque ela é o solvente universal, assim, mais conhecido, né? Universalmente. E aí, notem que no copo 1, essa solubilidade aconteceu de uma forma extraordinária, né? Mas no copo 2, já não houve tanto, já não houve essa solubilidade, né? Ela, na verdade, não houve essa mistura completa como a gente viu no primeiro, ok? Por que que não aconteceu isso no copo 2? Além da solubilidade, a gente também vai ter a densidade. O que é a densidade? A densidade também é uma propriedade, é uma grandeza, né? Que vai relacionar massa e volume. Ou seja, para aqueles elementos, aqueles componentes que têm mais massa do que volume, eles vão ser mais densos. Se eles são mais densos, eles vão ficar em cima ou vão ficar embaixo? São mais densos, eles vão ficar embaixo, porque eles têm mais massa do que volume. Quando eu falo em volume, eu penso em quê? Eu penso em tamanho, né? Um volume, um tamanho, né, maior, ou um volume menor, um tamanho menor, né? E aí, os mais densos, eles têm mais massa e têm um volume, um tamanho menor. Os menos densos é o contrário, eles têm menor massa e mais volume, mais tamanho, ok? E isso me faz lembrar um outro exemplo, tá, gente? Só para a gente
relembrar outros assuntos que também têm a ver com densidade. E aí a gente lembra do navio. O navio, aquela estrutura metálica gigantesca, né? Ele flutua. E o prego? O prego, ele é o quê? Uma estrutura também metálica, de metal, né? Só que não é tão grande quanto o navio. O navio flutua, né? O prego, não. Por quê? Porque o que tem de diferente ali? Qual é o pulo do gato? É justamente a distribuição da sua massa. Lógico que o navio é muito mais pesado, né? É muito mais denso do que o prego. Porém, a sua massa ela está melhor distribuída, ela está espalhada, e aí isso faz com que haja esse equilíbrio, essa diferenciação, na verdade, entre as densidades. Então, ele consegue flutuar porque a sua massa está melhor distribuída. No caso do prego, a sua massa ela está contida, né, num tamanho muito pequeno, um volume muito pequeno. Logo, a densidade dele vai ser maior, ou seja, a sua massa é maior e o volume é menor, logo ele afunda. Então, nós vamos utilizar bastante essa forma de falar, principalmente em física. Mais denso, menos denso. Mais denso vai ficar no fundo, porque ele vai pesar mais, ele vai ficar mais concentrado no fundo, e o menos denso é o que vai ficar por cima, ok? Vai ficar flutuando. E aí, galera, a gente, logo embaixo aí do seu livro, tem uma parte chamada conexões, né? Que vai falar sobre o risco, né, de derramamento de óleo nas praias, nos mares, enfim. É muito prejudicial quando isso acontece. Por quê? Porque a gente já viu que óleo e água não tem essa mistura, né? Não se dissolve. E aí, o que acontece? O óleo, por ser menos denso, não é isso? Menos denso, ele vai ficar por cima. E quando ele fica por cima, gente, além dele intoxicar os seres que vivem, né, naquele ambiente marinho, né, tanto os peixes, crustáceos, né, as aves que precisam se alimentar, então elas dão aqueles voos rasantes para poder pegar o seu peixe e ela não consegue sair de lá depois, principalmente por quê? Porque o óleo se agrega de uma forma, né, no corpo e não consegue. Muitas delas acabam morrendo ali à deriva, ok? Sem falar na intoxicação também. E outro problema é que quando há esse derramamento, ele acaba ficando ali pela parte, né, de cima e ele impede os raios do sol de entrarem, né, adentrarem o mar para que as algas consigam fazer fotossíntese. E aí, nesse caso, gente, toda a cadeia alimentar vai estar aí bem prejudicada, tá ok? Eu já até toquei aqui no assunto de cadeia alimentar, mas lá na frente a gente fala, tá ok? É interessante a gente ir logo se familiarizando com esses termos aí que em ciências a gente trabalha bastante. Ou seja, derramamento de óleo é algo extremamente prejudicial para qualquer ambiente, ok? Vamos lá. E no próximo slide, a gente vai começar a trabalhar aí os métodos de separação dos materiais. O que é isso? A gente viu que tem misturas homogêneas e misturas heterogêneas, não é isso? E essas misturas homogêneas e heterogêneas, gente, é possível a gente separar esses materiais. Só que uns são de uma forma, né, bem simples e outras de uma forma um pouco mais complexas, com materiais específicos para isso, com materiais de laboratório. A gente vai conhecer alguns, ok? Então vamos lá. Os métodos de separação, nós vamos começar com as heterogêneas. E aí a gente tem um menino e uma menina, né, brincando na praia. Quem nunca fez isso, né?
Eu levo meus filhos, eles ficam... Quando a gente leva o baldinho, então, é uma maravilha, né? Então, eles colocam ali, ficam brincando, colocam areia, enchem de água, às vezes tem alguns micro-organismos, né? E a gente vai brincando. E aí, gente, quando eles estão brincando, tem as pedrinhas, né? Aí, em algum momento, há a separação desses materiais manualmente, ok? E é sobre essas separações que nós vamos falar. Bem, nesse slide, a gente está vendo uma forma de separação que nós chamamos de sedimentação. Vamos imaginar que aquele baldinho ali, né, com a água e areia, as crianças pegaram um copo transparente, que colocou água e areia. E num determinado momento, você vai ver, quando há essa mistura, né, fica turva, mas depois você consegue perceber que os elementos eles vão se comportando, né, vão se ajeitando. E o mais denso fica onde? Fica lá no fundo do recipiente e o menos denso fica em cima. Então, quando a gente tem, né, quando a gente consegue observar essa organização, a gente está vendo uma sedimentação. Ela acontece de uma forma natural por conta da gravidade, né? O mais denso acaba ficando ali, né, preso rente ao fundo do copo, ok? Então, a gente está vendo aí uma forma de separação de misturas, né, como chamada de sedimentação. Essa sedimentação, ela pode ser acelerada. Vocês sabiam disso? Deixa eu colocar mais aqui embaixo. Ela pode ser acelerada, né? Quando a pessoa vai, enfim, fazer um exame de sangue ou quando os especialistas querem trabalhar o sangue de alguém, separar os materiais, componentes sólidos do componente líquido, os glóbulos, as plaquetas, que são os sólidos, e separar do plasma, que é a parte líquida, eles utilizam esse material que está aqui do lado, tá, gente? Bem aqui, ó. A gente chama de centrífuga. Essa centrífuga, a gente coloca os recipientes com o material, né, que a gente está trabalhando e fecha a centrífuga e ela vai lá e fica rodando, girando com muita rapidez, né? E esse movimento acelerado faz com que as partículas mais densas acabem ficando lá no fundo do recipiente e o plasma em cima. Então, é possível sim acelerar, mas existe esse recurso, né, mais específico, ok? Bem, após a sedimentação, nós também podemos utilizar uma outra técnica, né, que nós chamamos de decantação, né? Então, aí você está vendo uma pessoa com dois recipientes, o primeiro recipiente que está na mão em cima, ela está despejando a água depois da sedimentação, que a areia, o mais denso, ficou no fundo do copo, ele consegue, então, né, derramar a água, passar a água para um outro recipiente, tá? Mas a gente também pode fazer esse mesmo processo utilizando um outro recurso. A gente poderia usar um filtro, de repente, né? Um funil, de repente. E esse funil, a gente chamaria o quê? De filtração, tá? Então, tem como fazer essa separação desses materiais utilizando recursos diferentes, ok? Vamos lá. O próximo slide fala aqui também, né, de uma outra forma de separação, né? Também uma filtração. Quando você vai fazer o café, né, da forma mais manual, tem um saquinho de café ou tem ali na cafeteira que você utiliza o filtro de papel, é justamente para filtrar a água, né, o café líquido já saindo. Mas a gente também pode falar dessa técnica, chamar de uma outra forma também, né, chamada de extração. Quando a gente utiliza água quente num determinado material para extrair os princípios ativos dali, a gente chama de extração. E quando a gente utiliza o filtro de papel ou o pano coador, né, de café, a gente está fazendo uma filtração, tá bom? É interessante aí, nesse Saiba Mais,
algumas curiosidades, né? Então, você já ouviu falar sobre hemodiálise, né? Que a hemodiálise é um processo artificial usado com uma filtração, né? Para retirar ali as substâncias indesejadas que estão no sangue. Só que, lógico, não é feito com um filtro que a gente está vendo aí de café, nada disso. Existe um material específico para isso que vai retirando então essas partículas que o próprio sistema não consegue mais filtrar, não consegue mais retirar essas partículas, tá? Então aí a hemodiálise, ela também utiliza aí esse processo de filtração. Vamos lá. O próximo passo é também entre misturas heterogêneas, porém líquido-líquido. Bem aqui eu vou separar, vou colocar para cá. A gente está vendo um maquinário, né? Um acessório, vamos dizer assim, um instrumento que o pessoal da química, da biologia também utiliza bastante, né, nos laboratórios, né? E aqui a gente está vendo um funil de separação. Dentro desse funil, deixa eu voltar aqui. Dentro desse funil, a gente está vendo uma mistura de óleo e água. Então, quando elas, depois que põe os líquidos, né, eles vão se ajeitar, o mais denso para baixo, o menos denso, né, para cima. E aí você quer separar justamente isso. E o que acontece? Bem aqui, ó, onde eu marquei, existe uma válvula, como se fosse uma torneirinha, que a gente vai lá e libera. Logo aqui embaixo, vocês estão vendo, bem aqui embaixo, ó, tem o recipiente, tá ok? E aí, nesse recipiente, você vai lá nessa mangueirinha aqui, ó, nessa mangueirinha você vem aqui, nessa válvula, vai ligar a válvula e a água vai escorrer, vai descendo. Quando você perceber que está chegando próximo ali do óleo, que o óleo já vai cair também, você vai lá e fecha, ok? Ah, não quero, já tirei toda a água. Muda de recipiente, pega um recipiente limpo e aí você vai conseguir então retirar o óleo posteriormente, ok? Mas aí, gente, é um maquinário diferente, é um maquinário que tem dentro dos laboratórios. Vamos lá. E existem outros processos, né? Deixa eu colocar mais aqui em cima. Outros processos também para separação de misturas. Só que nesse caso aí, né, é diferente. Então, a gente tem primeiro ali a catação. Catação de feijão, a gente está vendo o exemplo, né? Quem nunca ajudou aí seu papai, sua mamãe para fazer o feijão, você vai lá e vai pegar os bons e descartar os ruins, né? Ou qualquer outro componente que esteja ali, ok? É a catação manual. Um outro exemplo que a gente pode dar para catação aí também seria as pessoas que reciclam, né? Os coletores, né, de lixo vão para reciclar, então eles fazem essa separação manual. O que é alumínio, o que é vidro, o que é plástico, enfim. Eles vão separando, catando ali e separando por categoria. O próximo é a peneira. Então, quando a gente aqui tá um exemplo de uma pessoa que está cozinhando, fazendo um bolo, e ela vai peneirar, né, os seus materiais, justamente para que entre nessa receita aí os materiais de um tamanho, vai querer separar aí alguns componentes que estejam no trigo ou no açúcar, né? O tamanho também não é interessante, então ela vai lá e vai peneirar, ok? O próximo é a ventilação. Nesse caso aí, nesse exemplo, você está vendo uma pessoa que está tentando separar os grãos de café. Então, ela usa como se fosse uma grande peneira aí, ó, né? E ela vai jogando para cima esses grãos de café. E ela utiliza a favor dela o vento, a corrente de ar que está passando aí. Então, quando ela joga para cima, os grãos vão e aquelas partículas mais leves vão sendo levadas pelo vento, tá? A próxima vai ser justamente a levigação, que ao invés de ele utilizar o vento, como a gente viu ainda agora na ventilação, ela vai utilizar a água, né? Então, é utilizado bastante no garimpo, extração de ouro em garimpos. Eles utilizam, por conta
diferença de densidade dos materiais, né? Quando a água passa, ela acaba levando os materiais mais leves, menos densos. Ok, queridos? Então, a gente tem aí catação, penetração, ventilação, levigação, ok? Bem, eu espero que vocês tenham gostado da aula, foi bem rapidinha, né? Em relação às outras, mas eu vou deixar para vocês um trabalho. Esse trabalho vai valer ponto, tá, gente? O que é esse trabalho? Fazendo ciência. Vocês vão me aguardar só um minutinho que eu vou separar aqui a página 9 e 10. Página 9 e 10. Fazendo ciência, vocês vão trabalhar um pouquinho aí as misturas, né? Misturas heterogêneas, enfim, homogêneas, heterogêneas. E aí, são 3 experimentos, tá ok? Você vai utilizar esses materiais que estão na sua tela agora: óleo de cozinha, 2 pregos iguais, água com corante vermelho, um pote ou uma proveta, um pote de vidro que seja transparente, tá, gente? Porque a gente vai visualizar, tem que ser transparente. E mel. Utilizando esses materiais, você vai fazer o procedimento 1, o 2 e o 3, com apenas esses materiais. Quando vocês forem fazer, eu peço para que vocês façam com o responsável do lado, tá ok? Por quê? Porque tem um copo de vidro, tem, né? E aí vidro geralmente a gente não pega sozinho, tá bom? Outra coisa que é interessante também a gente falar. Vocês vão fazer e vocês vão filmar todo o processo. Vocês vão responder falando, vocês não vão me entregar papel, nada disso. Vocês vão fazer a experiência e enquanto vocês estão fazendo e observando, vocês vão falando as respostas no vídeo mesmo, tá ok? E esses vídeos vocês vão mandar para o nosso grupo de WhatsApp, tá? E de lá a tia vai vendo como é que as coisas vão se organizar, tá bom? Qualquer dúvida, a gente conversa pelo grupo, tá bom? Bem, queridos, fiquem com Deus. Aqui também, o procedimento 2 e 3. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, a tia tá no zap, tá? Beijos, até a próxima aula. Obrigada.